Olá, Pai do Senhor, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Estamos aqui para a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje a lição iremos falar sobre Jesus é a ressurreição e a vida. A lição de hoje tem como texto base lá no Evangelho segundo São João, no capítulo 11, e utiliza o texto áureo no versículo 25 que diz: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa história que conta aqui sobre Lázaro, que tinha como irmãs Marta e Maria, traz algumas características que, nesse início de aula, é importante a gente ter em mente. Evangelho, segundo João, no capítulo 11, numa conversa que Jesus estava tendo com seus discípulos, Jesus chama de Lázaro de nosso amigo. Então aqui nós vemos a característica importante. Lázaro era amigo de Jesus. Em outra passagem, ainda no capítulo 11, diz que Jesus amava a Lázaro. Então aqui nós temos duas informações importantes. Jesus era amigo de Lázaro e Jesus amava Lázaro. Mesmo Jesus sendo amigo de Lázaro e mesmo Jesus amava Lázaro, isso não impediu de Lázaro estar doente. E aqui nós temos uma das grandes questões da vida. Mesmo você sendo um cristão, mesmo você sendo uma pessoa que serve a Deus, mesmo sendo uma pessoa piedosa, isso não impede de circunstâncias da vida poder te acometer. Você ser acometido através, seja uma doença, ou seja uma calamidade. Até mesmo pessoas, nós vemos pessoas que são tementes a Deus, pessoas piedosas, pessoas que o Senhor ama, que o Senhor chama de amigo, pessoas são acometidas das doenças mais trágicas que essa vida pode nos acometer. Então, mesmo a pessoa que esteja doente, mesmo a pessoa que esteja enferma, isso não quer dizer que a pessoa esteja em pecado. Isso não quer dizer que uma pessoa ela não serve a Deus. Pelo contrário, nós vemos um exemplo claro aqui. Lázaro, sendo uma pessoa que era chamado, Jesus chamou de amigo e diz que o texto que Jesus amava, ela foi acometida de uma doença. E essa circunstância pode acontecer na vida daquele que serve a Deus. Ele não tem, vamos dizer, um passaporte livre para ele passar, para ele ser livre, para ele não ser cometido de qualquer dificuldade, qualquer enfermidade nessa vida material. Pelo contrário, você tem um passaporte livre, você tem uma cura instantânea na sua vida espiritual, porque você sempre vai ter acesso a Deus. Então, tudo que vem te acometer nessa vida material, isso não vai te abalar, porque a tua sede espiritual, ela já foi saciada eternamente, porque você agora tem acesso a Deus através de Jesus Cristo. Então nós vemos aqui, Lázaro, sendo amigo de Deus, sendo uma pessoa que o Senhor amava, foi cometido de uma doença. E o que aconteceu? Aí temos outro exemplo importante, Marta e Maria, quando ficou sabendo dessa dificuldade do seu irmão, pediu para comunicar a Jesus Cristo. Toda vez que você estiver passando uma necessidade, uma dificuldade, um momento de turbulência, sempre recorra a Deus. Sempre recorra a Jesus Cristo. Sempre recorra a Ele, através de oração, lançando sobre Ele toda a sua ansiedade. Lançando sobre o Senhor Jesus Cristo toda a sua dificuldade. A dificuldade que ela estava passando ao ver o seu irmão totalmente adoecido. Então nós temos aqui um exemplo importante de uma pessoa que, em momentos difíceis, ela recorreu a Deus. E aqui, dentro desse texto, eu faço um paralelo com uma outra passagem lá no Evangelho de Mateus, onde relata o exemplo, uma outra cura que Jesus Cristo fez, que foi de um parente do centurião de Cafarnaum, ao qual ele disse: Senhor, basta uma palavra sua que esse meu parente será salvo. Ou seja, Jesus fez uma cura à distância naquele momento. Jesus falou e a pessoa, pela fé dela, alcançou a cura. Nesse texto aqui, nós vemos algo diferente acontecer. Jesus, na verdade, ele poderia ter feito isso, mas ele não curou à distância. Ele preferiu utilizar um outro método para operar o seu milagre. Então, nem sempre as circunstâncias da nossa vida e nossos problemas serão resolvidos da maneira que nós pensamos que eles possam ser resolvidos.
O texto aqui ele não está dizendo que Marta e Maria achavam que Jesus Cristo poderia curar à distância. Não estou falando disso. Estou fazendo paralelo de uma outra passagem, dizendo que o nosso Senhor tem diversas formas de operar, tem diversas formas de agir. Numa forma, ele operou à distância, mas nessa forma, nesse momento, ele quis operar de uma outra maneira para demonstrar que realmente ele era o Messias. E quando Marta e Maria recorrem a Jesus e avisam a ele que seu irmão estava acometido de determinadas doenças, que ele estava doente, elas tinham a plena certeza que Jesus Cristo tinha o poder para poder curar o irmão dela e fazer de acordo com a vontade dele. Então Marta e Maria acreditavam em Jesus Cristo também como o Messias enviado de Deus, o Salvador, que tinha o poder de realizar uma cura. Nós devemos acreditar nele, que ele tem o poder, que ele tem a soberania para poder curar. E naquele momento Jesus Cristo chega em Betânia, cidade de Marta e Maria, onde estava Lázaro. A distância, mais ou menos, onde Jesus estava até Betânia, era mais ou menos uns 30 quilômetros. E quando Jesus chega na cidade, Lázaro já estava morto. E já estava morto há mais de 3 dias. E naquele momento ali, você não vê um questionamento de Marta e Maria. O porquê que aconteceu comigo? O porquê que meu irmão morreu? O porquê que tem que ser ele? Mas pelo contrário, elas foram de encontro a Jesus, porque sabiam que se Jesus chegasse a te curar, mas se ele chegou depois, é porque ele tinha um propósito de também não estar presente no momento exato dele. Às vezes, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Às vezes, o tempo da cura não é o tempo que nós pensamos que Deus vai poder curar. Existe um momento exato que Deus sabe, ele age que vai ser a cura. Existe um momento que ele vai não curar materialmente, mas ele vai curar espiritualmente. Então, o tempo de Deus, o que ele irá fazer, ou nós pensamos que ele não está fazendo, ele está agindo de uma outra forma, é simplesmente dele. E nós, como servos, em determinados momentos, nós devemos não questioná-lo, mas nós devemos adorá-lo e nos submetermos à soberania e à vontade de Deus. Então aqui nós vemos Marta e Maria, que elas não questionaram bruscamente Jesus, por que Jesus não chegou cedo? Só deveria ter chegado cedo, nosso Senhor Salvador. Não, elas só comunicaram: Senhor, o nosso irmão Lázaro está morto. E aí Jesus disse, no versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. O que ele está querendo dizer nesse versículo? Ele está querendo dizer o seguinte, que ele tem o poder sobre a morte e ele tem o poder sobre a vida, porque ele é o Messias enviado de Deus. Ele é aquele que Deus enviou. Tudo que o Antigo Testamento fez de promessas se cumpriu em Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. A morte e também a vida não tem poder sobre ele. Ele tem um domínio sobre a morte e sobre a vida. Ele está dizendo isso. Eu sou a ressurreição. Eu posso fazer ressurgir porque a morte não tem império sobre mim. Eu sou a ressurreição. Então Jesus está falando que ele tinha um poder não simplesmente de curar a Lázaro, não somente de ressuscitar Lázaro ainda que esteja morto, mas ele tinha o poder de fazer que ele tenha a vida eterna, que ele vai estar sempre com Cristo. Então, você pode estar passando nesse momento circunstâncias difíceis, pode estar passando uma provação muito grande. Mas sabe de uma coisa, mesmo você passando esse momento difícil, você continua sendo amigo de Deus, Deus continua te amando e ele diz para você que ele é a ressurreição e a vida, e a morte não tem domínio sobre você, porque você está em Cristo Jesus. Que você tenha uma semana abençoada, que Deus te abençoe, um forte abraço, tudo de bom sempre.